Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou comentar sobre uma classe chamada Kiwi, tá? Que nada mais representa do que uma estrutura de dados em fila, tá? Quando você vai utilizar uma estrutura que você precise em que o dado em que acabou de entrar, né, vai sendo enfileirado, e aí quando você precisa consumir esta informação, ela tem que ser executada, né, ela tem que ser consumida, né, em um modo fila, tá? Como se fosse, por exemplo, aqui neste exemplo que eu estou mostrando para vocês, tá? Nesta imagem. Repara que a gente colocou na fila o número 4, o 3, o 8 e o 1. Legal. Essa é a minha estrutura em fila. Quando eu for consumir essas informações que estão nesta fila, eu vou consumir na ordem em que elas foram inseridas. Como se fosse fila mesmo, literalmente. Primeiro a chegar é o primeiro a sair. Por isso que essa estrutura de dados tem o conceito de FIFO, First In, First Out, ou seja, o primeiro a entrar é o primeiro a sair, é uma ordem, beleza? Então, esse tipo de estrutura de dados é bem útil no dia a dia, bem necessário, tá? Quando você precisar utilizar por alguma razão, porra, eu preciso inserir uma informação, várias informações, na verdade, em sequência, e eu quero consumir na ordem em que foram inseridas ali, ou seja, no formato de fila. Então, você pode utilizar esse tipo de estrutura de dados. Repare que o 4 entrou, o 3, o 8 e o 1. Deu um enqueue, né? Você enfileirou ali. Aí depois, quando você vai consumir o dado que está na fila, você vai consumir na sequência que foi inserida. First in, first out. Então, primeiro a entrar foi o 4, depois o 3, depois o 8, depois o 1. Quando você dá esse dequeue, né? Como se fosse tirar da fila, tá? A informação. Então, a informação vai ser inserida nesta ordem de fila e vai ser consumida na ordem em que os dados entraram. Primeiramente. First in, first out. Então, 4, 3, 8, 1. Vamos olhar isso em termos de código, que fica até mais claro. Deixa eu aqui abrir o meu Visual Studio. Agora, então, vamos refletir isso em código, que vai ficar mais claro. Beleza? Então, vou colocar minha fila aqui. Vou colocar até o nome de fila. Beleza? Tal. Legal. Aí, vou inserir, por exemplo, vou dar um enqueue, né, para poder inserir no início da fila o número, sei lá, 1 mesmo, vamos na sequência, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Só porque é bem simples mesmo, então é até fácil de o entendimento. Vamos colocar números pequenos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Então o 1 foi inserido primeiro, depois o 2, o 3, o 4 e o 5, na sequência, beleza? Agora eu quero consumir essa informação, eu vou usar um loop while aqui, é mais simples, e aqui, enquanto a fila tiver maior do que 0, né, tiver mais de um elemento, mais de 0 elementos na verdade, esse while vai ficar percorrendo, beleza? Enquanto o count for maior que 0, beleza? E aqui a gente vai só colocar aqui e imprimir mesmo a informação, beleza? Dando um dequeue, beleza? Esse dequeue basicamente ele vai remover, né, o dado, o primeiro dado da fila, né, e vai retorná-lo também, beleza? Você pode utilizar também, se você quiser, o pick, tá? Que o pick também está disponível aqui, como na pilha também tem. Tá? Que é uma outra estrutura de dados. O pick basicamente vai retornar o primeiro elemento da fila, que está disponível na fila, mas ele não vai remover, beleza? Mas a gente vai usar aqui, neste caso, o dequeue mesmo, beleza? Vamos usar o dequeue e vamos percorrer então esse cara. Vou colocar um breakpoint aqui. Então vamos iniciar a execução. Aí aqui vocês vão reparar que tem 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, certo? E agora a gente vai percorrer essa fila. A gente vai dando um dequeue para tirar o elemento do início da fila. Beleza? E retornar ele. Repare aqui o número 1 primeiro, depois vai vir o 2, depois vai vir o 3, 4, finalmente o número 5. E você vai ver que o count vai decrementando, né? Então agora ele chegou a 0. Beleza? E aqui vai ser o final do nosso programa. Certo? Então, repare aqui também que a gente poderia ter utilizado, por exemplo, o pick, né? Que aqui em cima, vou até usar antes do while, porque ele não vai remover elemento nenhum, né? Elemento da fila. Beleza? Você vai ver que ele vai pegar simplesmente o primeiro elemento da fila, né? Mas não vai removê-lo. Repare. A gente vai dar passar por esse pique aqui. Vai ver que ele vai retornar o número 1. Mas você vai ver que o número... Vou até passar o cursor aqui no count. O número de elementos continua sendo 5. Se eu tivesse utilizado o dequeue aqui, o número de elementos seria 4. Ele teria sido removido e retornado da fila o elemento que está lá no início, beleza? Então é bem importante esses métodos aqui. E também, deixa eu parar a execução. Você pode utilizar também para limpar a fila, caso vocês queiram limpar a sua fila.
dá um clear aqui. Aí você limpa a fila completamente. Beleza? Então, são os principais métodos que você pode utilizar aqui. E a fila também. Ela tem outros métodos que vem da herança, né, da interface enumerable que eles utilizam aqui. Que você pode utilizar também alguns métodos que estão inseridos na biblioteca link, tá? Para fazer algumas operações nos dados em que estão na fila. Beleza? Então, basicamente de fila é isso, uma estrutura de dados tranquila, muito simples também, assim como a stack é muito simples também de operar nela, tá? E em um próximo vídeo eu vou comentar sobre também uma estrutura que é muito utilizada, tá? Que é a estrutura de dicionário, tá? Vocês vão entender exatamente como funciona, ela tem uma performance muito boa também, então é bem importante vocês conhecê-la também, beleza? Mas no próximo vídeo eu comento sobre. Então era isso por hoje, forte abraço para todos e vamos que vamos, galera.